Olá pessoal, aqui é Flanca Taídes, canal Historiando a Verdade. Antes de começar a gravação, deixe seu like, né? É o like que ajuda a indicar a gravação para outras pessoas assistirem, não é? Como eu falei ontem, as guerras do Brasil. Ontem eu falei a guerra contra o índio e hoje eu vou falar da guerra contra o negro, tá? Diferente de que algumas pessoas dizem que a escravidão já existia na África. A escravidão da África se dava por dívida, se dava por capitulação, não é diferente da escravidão por compra, tá? E Portugal vai aproveitar muito bem isso, né? Tanto em Angola como em Moçambique, né? Para colocar tribos contra outras e aproveitar e comprar os escravos de guerra, né? E é assim que começa a escravidão, que vai ser levada para Portugal, vai ser levada para a Ilha da Madeira, né? E quando há o declínio do índio, né? Principalmente lá pelos idos de 1630, né? O negro toma o principal espaço. Supõe-se, né, acredita-se que em 350 anos de escravidão, 12 milhões de escravos entraram no Brasil, 12 milhões de negros. Isso é a maior migração da história da humanidade. Jamais haverá uma migração dessa, só comparada à migração que houve depois da independência da Índia, tá? E o engraçado é que tem muita participação da igreja, tá? Os escravos comprados lá na África, né, já eram batizados lá, né? E sobre o pretexto que eles haviam cometido pecado original, eles tinham que se submeter à escravidão para pagar os seus pecados. Isso é a igreja, tá? Por que era necessário, né, trazer esses negros para o Brasil? Porque Portugal tinha uma população, né? Hoje Portugal tem 6 milhões, 7 milhões de habitantes, o Brasil tem 206, né? Então eles não tinham gente suficiente, né, para povoar, né, o Brasil. E a mão de obra negra se faz necessário. Tá? Vale lembrar que os negros que foram trazidos para cá, 86% da população, eles vinham nos chamados navios tombeiros, não é? Um negro deitado do lado do outro, sem espaço para se mexer. Ali eles defecavam, né? Urinavam e comiam pão e água salobre. De um terço a metade dos negros morriam durante a viagem. Não resistiam, né, o sofrimento, a agonia de 3 meses de viagem de travessia do Oceano Atlântico, tá? Quando chegava aqui, o negro tinha uma média de idade, uma média de sobrevida de 20 anos, tá? Ele não passava mais do que isso, né? 20 anos, o trabalho era tão compulsório, tão exaustivo, que ele acabava em 10 anos, às vezes, ou inválido, ou acabava morrendo, mas não passava de 20 anos, tá? A resistência começa, né, lá pelos primeiros documentos dos quilombos, se datam por volta de 1587. Mas os mais famosos é o quilombo do Macaco, né, o quilombo de Zumbi, e acredita-se que Zumbi, né, muito se especula que Zumbi não era o nome de uma pessoa, e sim de um chefe, né, um chefe. Então houve vários zumbis, tá? O quilombo dos Palmares ficava na Serra da Barriga, uma serra íngreme, difícil de ser atingida, né? E a concentração de negros aumentou muito com a invasão portuguesa em Pernambuco, a invasão holandesa em Pernambuco, né? Que os senhores de engenho abandonaram seus próprios engenhos e os negros, né, se aproveitaram para se refugiar em Palmares, em Macaco, não é? Para poder fugir do jugo da escravidão,
tá? Em 1680, vai haver uma capitulação de parentes de Gangazumba. Gangazumba, né, acredita-se que era um líder também do Quilombo dos Palmares, e ele vai acabar capitulando, né, e submetido à coroa portuguesa, em 1678 isso. Em 1680 ele acaba assassinado, não se sabe por quem, né, até porque o trato era o seguinte, né, a coroa portuguesa queria que quem nasceu em Palmares se tornava livre, mas quem fugiu para Palmares voltaria a ser escravo. Então grande parte ficou com o Zumbi e uma parte foi com o Gangazumba, né? E os acordos nunca foram cumpridos, né? Tanto que o Quilombo do Macaco, o Quilombo de Gangazumba foram destruídos, tá? Faltava o objetivo final, que era o Quilombo dos Palmares, o mais difícil, né? E aí a coroa portuguesa convoca os bandeirantes, e aí é o que me dói quando você, na ditadura militar, chamar bandeirantes de herói. Os bandeirantes eram heróis. Não eram desbravadores. Eles eram mercenários, bandidos, bandoleiros, assassinos de índios e negros. Estima-se que os bandeirantes mataram mais de 350 mil negros e mais de 400 mil índios, tá? Então, eles não eram, né? A história está sendo revista agora, né? E mostram que eles eram verdadeiros donos de carnificina, né? Eles praticavam atos assim aviltantes contra seres humanos, tá? Em 1694, né? Os bandeirantes são convocados, eles vão invadir Palmares, né, construindo uma subcerca sobre a cerca de Palmares, vão invadir, Zumbi vai fugir, né, vai ficar escondido e vão capturar um de seus amigos, que vai ser torturado barbaramente até que ele confessa onde está Zumbi, né, que está escondido dentro de uma caverna numa cachoeira. Em 20 de novembro de 1694, ele será encontrado, o cara vai mostrar quem é, e ele vai ser fuzilado e a cabeça decepada e colocada em Recife, como uma amostra da coroa portuguesa. Ó, se não seguir o que nós mandamos, né, nós fazemos isso com vocês, tá? Detalhes interessantes: Padre Antônio Vieira, né, era um dos defensores, né, do fim dos quilombos. Ele era um escravocrata, né? Outro detalhe interessante: Zumbi ele entra para o calendário, por quê? Calendário nacional de feriado. Porque os zumbis, né, pode ser os zumbis ou um zumbi só, eles eram a resistência contra a tentativa de doutrinação. Imagine você cristão, né, o cara querer te impor uma fé muçulmana. Você não vai querer. A mesma coisa o índio, né? Então eles vão rotular as religiões de matrizes africanas como macumba, coisa do diabo, né? E isso não tem nada a ver. Isso é uma questão cultural, tá? Eu acredito que acaba mais uma religião do mal, um cara que usa o nome de Jesus para ficar bilionário, né? Explorando o pobre. Aí para mim é mais uma obra de Mamon, né? E até hoje, na história do Brasil, continua a discriminação. Por exemplo, 60 mil pessoas são mortas no país todos os anos, 60 mil jovens entre 18 a 25. A maioria, 71,5%, são negros ou pardos, tá? Recentemente, Alagoas, por exemplo, que inaugurou o aeroporto Zumbi dos Palmares, é um dos estados que mais matam negros, né? Recentemente, no Rio de Janeiro, foi criada lá uma emenda pelos desembargadores, né? Dentre eles, um desembargador que ganha 650 mil reais por mês, tem mais de 60 imóveis e recebe auxílio moradia, né? Uma tal de emenda 25,
que dava direito para o policial, uma pessoa furar uma blitz, principalmente blitz em bairro pobre, de periferia, geralmente composto por maioria negra, dava direito do policial atirar pelas costas, que não passa de um assassinato, né? Uma execução. Tá? Uma advogada denunciou bastante isso há um ano atrás, mas eu acredito que com a justiça corporativa acabaram perseguindo ela e ela parou de falar sobre isso. Tá? Outro fato importante lembrar é que há uma dívida social com os negros no Brasil. Afinal de contas, eles ajudaram a povoar, foram escravos, não é? E hoje, em qualquer carreira de sucesso, eles são minorias. Embora metade da população brasileira se declare afrodescendente, não é? Você não vê 50% de médicos, né? Você não vê 50% de professores negros, você não vê 50% de juízes negros. No Supremo Tribunal houve um só, Joaquim Barbosa, mas ninguém. Tá? Então, os grandes cargos, tanto no Estado como na iniciativa privada, não são preenchidos pelos negros, fruto do racismo. Tá? Os números penitenciários também, tanto aqui como nos Estados Unidos, a maioria é negra. Por fim, a abolição da escravidão, que veio em 1688, antes veio a lei que proibiu o tráfico negreiro, imposto pela Inglaterra, mas não pelo fato da Inglaterra ser boazinha, mas pelo fato da Inglaterra ter feito a Revolução Industrial, queria vender e negro escravo não tinha dinheiro para comprar. Então, eles vão apertar o Brasil desde os anos 20, né, do século XIX, aliás, do século XVIII, até que 19, até que em 1850 vai ser criada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, tá? Mas mesmo assim ainda vai durar, vão criar-se leis fictícias, né, que é a lei de sexagenário, que libertava o escravo depois de 60 anos, mas o escravo não passava dos 40, então não funcionava. E a lei do ventre livre, que todo bebê que nascia depois da lei, ele era livre, mas tinha que morar com a mãe era escrava, ele acabava tendo que trabalhar para comer de graça, escravo do mesmo jeito. Tá? Em 1888, quando é abolida, né, e aí você veja como a elite paulista e carioca, ela tem uma visão, né, essa elite conservadora, né, que o negro é objeto. E Dom Pedro, né, foi um dos motivos da queda de Dom Pedro. Tanto que ele aboliu a escravidão em 1888, em 1889 ele foi derrubado do poder. Tá? E aí vai criar-se uma série de empecilhos dos donos de fazenda, dos 4 centenários brasileiros, com pecha de duque, de conde, etc, etc. Né? Eles não vão dar emprego para os negros depois de liberto, né? E aí os negros, né, os negros, eles vão começar a subir as primeiras favelas, né, surgir nas periferias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tá? A Rocinha vai nascer nesse momento, depois da abolição da escravidão, e vai se concentrar mais ainda, não é, com a revolta da vacina em 1904, né, que são muitas pessoas vão ser destruídos os becos que existiam no Rio de Janeiro, não é? E aí os becos que existiam onde hoje Leblon, Ipanema, etc, etc, né? Pedreira Passos, numa união com Oswaldo Cruz, né? O prefeito Pedreira Passos com Oswaldo Cruz, eles vão aproveitar da revolta da vacina e vão destruir tudo que é casebre, e a concentração de negros, né, sobe os morros, vai subindo, evoluindo, né, e o Estado abandona por mais de 100 anos. E por isso que vive hoje, né, uma guerra social, uma guerra urbana, né, e que
a gente percebe, né, que o negro ele é vítima pelo fato dele ser negro. Né? Eu já vi casos, né, de advogados chegarem no fórum com uma roupa não social, né, e a entrada dos fóruns no país é meio-dia, fórum jurídico. O cara tava com uma calça e uma camiseta. E aí o vigilante falou, ó, o horário do povo é só meio-dia, né? Porque ele não acreditou, um negro advogado. Aí o cara teve que dar a carteirada para poder entrar, né? Eu tenho outro caso, 2 amigos meus, negros, foram parados numa blitz policial, os 2 em cima de uma moto. 2 negros em cima de uma moto para a polícia bandida, né? Documento. Quando os 2 apresentaram a carteirinha da OAB, o policial teve quase um infarto. Tá? Então, a gente tem que repensar, sim, que existe, né, e que há necessidade de políticas de autoafirmação para se quebrar o paradigma da miséria. Né? O negro é a população mais sofrida, é mais difícil a vida para ele, pela cor da pele, porque nós temos uma sociedade pseudo-moralista, farisaica, né, que ainda analisa o homem pela cor da pele, não pelo seu caráter que ele constrói no seu intelecto. Tá? Então é uma história triste, uma história de muita crueldade, né? E inclusive também eu devo acrescentar de estupros, né? Porque na verdade o moreno é a junção do dono da casa grande que estupra a menininha de 11, 12 anos e acaba engravidando, né? E nasce o filho enjeitado pelo pai, tá? Ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like. Na próxima eu vou falar da Guerra do Paraguai, eu já falei, mas ou eu falo da Guerra de 1930, né, que é outra guerra cruel, tá? E mais uma outra guerra que virá. O importante frisar, para terminar, é que sempre se fala, né, do comunismo como uma ameaça, mas quem matou a vida toda no Brasil e no mundo foi o capitalismo, tá? Principalmente dentro do Brasil. Isso é encoberto pela direita, todos esses crimes que eles cometeram, né? Mas o fascista, né? Ele sempre, como dizia Antônio Gramsci, né? O conservador, ele sempre apela para a cadela do fascismo, né? Aliás, Bertolt Brecht diz isso, a cadela do fascismo, para poder manter seu status quo e jamais abrir mão para a melhoria da condição social, não só do trabalhador, mas do negro trabalhador, né, empobrecido e sempre vitimizado pela cor da pele. Ok? Até a próxima e bom domingo para todos.